Olá, meus queridos alunos e alunas, continuando aí, né, no nosso tema relacionado à duração do trabalho, aos descansos. Vamos falar agora de repouso semanal remunerado, né? É um descanso dentro aí de um lapso temporal de uma semana em que o trabalhador, ele não trabalha, mas ele recebe por aquele dia, né? Então seria uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, um dia na semana em que ele não trabalha, ele está descansando, mas ele recebe por aquele dia, ok? Então vamos ver lá, né? Está previsto no artigo 7º, 15 da Constituição, artigo 67 da CLT, Lei 605 de 49, né? Então é um dia de descanso. Como eu disse para vocês, né? As regras relacionadas ao descanso têm a ver com saúde e segurança, tem a ver com recomposição, né, da saúde física e mental do trabalhador, de inserção social, familiar. Então, são períodos em que esse trabalhador ele realmente está descansando, está fazendo outras atividades além da sua atividade laboral, beleza? Então, é norma de saúde e segurança, visa recomposição da sua saúde, visa inserção social, né? Então, esse período, como eu disse, é uma espécie de interrupção do contrato de trabalho, então tem natureza jurídica de norma de saúde e segurança e é um período de interrupção do contrato de trabalho, beleza? Previsão, então, específica, Lei 605 de 49, concedeu a todos os empregados o direito a um descanso semanal remunerado de 24 horas, né? Então, um descanso semanal remunerado de 24 horas preferencialmente aos domingos, tá? Então, não necessariamente esse dia de descanso vai acontecer no domingo, preferencialmente aos domingos. Mas pode ser que aquela atividade econômica funcione aos domingos, por exemplo, um shopping, né? Digamos que você trabalhe como vendedor numa loja de shopping. A gente sabe que o shopping funciona todos os dias da semana, né? Então, pode ser que você trabalhe domingo e folgue na terça. Não tem problema nenhum, né? A gente vai ver que a cada período o descanso tem que coincidir com o domingo, porque, querendo ou não, é um dia mais propício, né, ao descanso, em que as outras pessoas da sua família normalmente estão em casa. Então, a gente vai ver que a cada determinados períodos o descanso tem que coincidir com o domingo, mas, em regra, não tem problema ele ser outro dia da semana, beleza? Então, todos os empregados, né, eles têm direito a um repouso semanal remunerado de 24 horas de descanso, preferencialmente aos domingos, beleza? Esse dia ele é pago, então, né, você não trabalha, mas você recebe, e você vai receber nesse dia o valor do seu dia de trabalho, considerando as horas extras habituais ali, né, naquela semana que antecedeu o repouso, porque as horas extras ali vão integrar a sua remuneração. Então, o valor desse dia de descanso é o valor de um dia do trabalho seu, né, computado as horas extras habitualmente prestadas, beleza? Quais são as características desse descanso, Aline, né? Então, são 24 horas de descanso, é um dia de descanso pago. Então, você não recebe, ou melhor, você recebe e não trabalha, tá? Mas para você fazer jus a esse repouso semanal remunerado, a lei traz 2 requisitos: frequência e pontualidade. Então, na semana que antecede o repouso, você tem que ter trabalhado todos os dias, e isso vai ser a frequência, e você vai ter que ter sido pontual. Você tem que chegar no seu horário certo e sair no seu horário certo. Respeitado aquelas variações de cartão de ponto, que a gente já disse, né, de 5 minutos por dia, 5 minutos antes e depois da jornada, perfazendo o máximo, né, de lapso temporal de 10 minutos. Então, respeitadas essas variações previstas e permitidas pela lei, a lei que traz o repouso semanal remunerado diz que na semana que antecede o repouso, o empregado tem que ter sido frequente e habitual. Então, ele não pode ter faltado injustificadamente, né? Porque a gente já viu que tem as faltas que são justificadas, que não geram o corte do ponto, né? A pessoa não perde aquele dia de trabalho, é abonado. Então, sendo frequente, então, indo todos os dias na semana que antecede, ou faltando, mas se enquadrando como uma falta que pode, uma falta justificada, são aquelas faltas que a CLT considera como justas, né? O que não pode é você faltar injustificadamente.
Então, frequência e pontualidade significa cumprir devidamente o seu horário de trabalho, também respeitadas as variações toleradas, né, pela própria lei trabalhista. Se você preenche todos esses requisitos, então você tem direito a um dia de descanso, preferencialmente aos domingos, e você não trabalha, mas recebe por aquele dia. Se você não preenche os requisitos, né, se você deixa de preencher um ou os dois dos requisitos, você perde a remuneração do descanso e não o descanso em si. Então, você vai descansar, mas você não vai ganhar por esse dia, né? Por isso que tem gente que acha que quando você falta no trabalho, um dia na semana, por exemplo, você é punido em dobro, né? Eu já vi muita gente falar isso. Mas não é que é punido em dobro ou 2 dias, você perde por 2 dias. Tem gente que acha que a punição por faltar um dia é a empresa descontar 2, não é isso. É porque se você faltou injustificadamente um dia, você perde a remuneração daquele dia que você faltou. E aí, essa ausência injustificada, ela vai refletir num outro direito trabalhista, que é o repouso semanal remunerado. Então, você também vai perder a remuneração do dia de repouso, entendeu? Então, parece que você faltou um dia e perdeu 2, mas, na verdade, você perdeu aquele dia, né, a remuneração daquele dia que você faltou injustificadamente, e isso vai refletir no repouso semanal remunerado, porque você deixou de preencher um dos requisitos, que é a frequência. E aí você vai perder a remuneração também do repouso, beleza? Então, nunca o repouso propriamente dito. Então, você vai descansar um dia da semana, mas não vai receber por aquele dia, tá? A gente tem aí algumas súmulas que vão tratar do assunto, né? A súmula 110, né? Quando você tiver repouso, o repouso respeita-se todos os períodos, né? Então, por exemplo, você tem um repouso de 24 horas, mas você também, entre uma jornada e outra, tem um descanso de 11, né? Então, pode acontecer aí de acabou a jornada num dia, ter o repouso de 24 horas e ter que respeitar o intervalo interjornada. Então, vocês têm que ficar atentos, porque todos esses intervalos, eles dialogam, né? Ou seja, tem os intervalos intra, inter, o semanal, né? Que é o repouso. Então, todos esses períodos de descanso têm que ser respeitados, beleza? Súmula 113 vai trazer para o bancário que o sábado não é dia de repouso, é dia útil não trabalhado, tá? Então, o bancário, ele trabalha de segunda a sexta, o sábado é um dia útil, mas que ele não trabalha, e ele vai ter um 7º dia ali nessa semana, que aí sim vai ser considerado o repouso semanal remunerado dele, beleza? Só para não fazer uma interpretação equivocada, como se ele tivesse 2 dias ali de repouso remunerado. Não, o sábado é um dia útil não trabalhado. E são 5 dias a ser os dias úteis trabalhados, o sábado é o dia útil não trabalhado, e o domingo, sim, seria o repouso semanal remunerado, beleza? Já disse, então, artigo 6º da Lei 615 traz os requisitos de frequência e pontualidade para você fazer jus ao repouso remunerado. Porque se não preenche os requisitos, faz jus ao repouso, mas sem a remuneração. O direito ao descanso ocorre no 7º dia, né? Então, após o 6º dia, trabalhado ou não esse 6º dia, né? Mas como eu disse, em regra, 44 horas semanais são diluídas de segunda a sábado. Então, a ideia é você trabalha 6 dias e descansa no 7º, beleza? Ocorre que muitas empresas não funcionam sábado, dilui essas 44 horas de segunda a sexta. Então, o sábado vai ser também um dia útil não trabalhado. Então, a cada 6 dias ali trabalhados, ou passíveis, né, de terem trabalho, que seria o caso do sábado, ele é passível de ter trabalho. Então, passados 6 dias, o 7º é de descanso, tá? OJ 410 da SDI 1 do TST, a concessão do repouso após o 7º dia viola o disposto na Constituição, que é a regra, né, ali sobre repouso semanal remunerado, e como punição a empresa deve pagar em dobro o valor da remuneração desse descanso, tá? Então, após o 6º dia, o 7º é descanso. Se não descansou no 7º dia, esse dia de trabalho tem que ser pago em dobro, beleza? Alinhe as atividades que podem funcionar no domingo. Eu dei o exemplo do shopping, né? Como é que vai funcionar? Então, a gente tem lá, né, a regra
dizendo o seguinte: poderá a atividade empresarial funcionar aos domingos, exigindo de seus empregados o trabalho nesse dia. Neste caso, deve o empregador conceder outro dia de folga, né? Como eu disse, a folga é preferencialmente aos domingos. Então, nas atividades que funcionam aos domingos, o descanso pode ser dado em outro dia, beleza? O domingo, então, poderá ser trabalhado, né, nessas atividades que demandam trabalho no domingo, labor no domingo, e a norma vai dizer o seguinte: como regra geral, deve coincidir o descanso com o domingo a cada 7 semanas trabalhadas. Então, para atividade empresarial em geral, porque eu vou dizer que para o comércio a regra é diferente, então isso vale para as atividades em geral. Por exemplo, um hospital que não para, né? Essas atividades, ônibus para transporte, né? Então, atividades que não param, beleza? Essas atividades que funcionam todos os dias da semana, inclusive domingo, para esse trabalhador, né, que folgou ali uma semana na segunda, uma semana na terça ou toda quarta, não tem problema. Mas a lei vai dizer, né, a cada 7 semanas trabalhadas tem que ter um descanso que coincida com o dia de domingo, beleza? Como eu disse, há uma exceção para o comércio, né? A lei 10.101, no parágrafo 6º, parágrafo único do artigo 6º da Lei 10.101, né? Lei 10.101, artigo 6º, parágrafo único, né? Vai dizer o seguinte: quando a gente estiver falando de comércio, então foi o exemplo que eu dei lá no início da aula do shopping, por exemplo, né? A cada 3 semanas trabalhadas, e nessas 3 semanas o descanso pode ser em qualquer dia, mas a cada 3 semanas o descanso tem que coincidir com o domingo, beleza? Então, como eu disse, desde que se dê o descanso, tá tudo bem. Em qualquer dia da semana, preferencialmente aos domingos. Mas, se essa atividade ela funciona todos os dias, como é que vai ser? Para as atividades econômicas em geral, a cada 7 semanas trabalhadas, o descanso tem que vir no domingo, né? E se eu estiver tratando de comércio, a cada 3 semanas trabalhadas, o descanso tem que vir no domingo. Fora essas regras, o descanso pode ser dado em qualquer dia, beleza? Ok, né? E aí, seguindo nessa linha, né, de descanso, de trabalho no domingo, a seguinte pergunta: eu posso trabalhar no feriado, né? Pode, por exemplo, o supermercado abrir no feriado? Pode o shopping abrir no feriado? E essa lei, 10.101, a mesma lei, né, no artigo 6º-A, vai dizer: é permitido o trabalho em feriado nas atividades do comércio, né, em geral, desde que autorizado por CCT e observada a legislação municipal. Então, para o comércio abrir no domingo, né, as lojas, o supermercado, eu tenho 2 requisitos: previsão em norma coletiva e lei municipal dispondo sobre poder ou não o comércio abrir, beleza? A questão do 12/36 eu já falei, né? Se o dia de plantão cair no feriado, antes da reforma trabalhista tinha que pagar em dobro, agora não. Entende-se que o valor pago já contempla ali, né, repouso, os feriados, os intervalos, né? Uma crítica que se faz, mas fruto da reforma, tá lá na CLT agora, né? Tinha uma súmula do TST, súmula 444, que falava exatamente isso, né? Se o seu dia de trabalho, igual digamos que você é porteiro, né? Porteiro normalmente trabalha 12/36. Digamos que o seu plantão de 12 horas caiu no feriado. A súmula dizia: ou você dá, né, uma outra folga, um outro dia de folga para compensar esse feriado que ele trabalhou, então você paga em dobro. E a reforma trabalhista acabou com isso, né? Para a gente caminhar para o fim, trabalho em dia de repouso em feriado. Então, já ainda, né, voltando nesse assunto, e se eu trabalhar em feriado, né? Ou e se eu trabalhar no dia que era do meu repouso? Então, digamos que o seu repouso é na segunda-feira e você trabalhou nesse dia. Teve uma demanda e seu chefe falou: preciso que você venha nessa segunda-feira. Então, quando você trabalhou em dia de feriado ou no dia que era do seu repouso, a empresa ou ela te dá outro dia de descanso, e aí aleatoriamente, enfim, ela fala: você veio hoje, é dia do seu descanso, mas amanhã, que era o dia de você vir trabalhar, você descansa. Então, você trabalhou em dia de repouso ou em dia de feriado, de duas uma, ou a empresa concede outra data de folga, outro dia de folga, ou ela paga em dobro o dia que você trabalhou, sendo o dia do seu
repouso ou sendo feriado, beleza? Isso tá na súmula 146. No que tange aos feriados, né, já falei, mas aí a gente tem as normas, né, artigo 6º da Lei 10.101, artigo 8º e 9º da Lei 605, então elas vão dispor sobre o que eu acabei de explicar, ok? Então, ficamos por aqui, mas esse tema relacionado à duração do trabalho, que foi o repouso semanal remunerado.